Amigos, boa tarde para nós. O Vinícius é o palestrante de uma palestra só, né? Porque eu estava pensando aqui, no aniversário da casa do ano passado, nós viemos para falar de mediunidade. Aí esse ano a gente volta para falar de mediunidade outra vez. É um violão que tem uma corda só. O que é um grande desafio. Ontem eu comecei sentado e terminei de pé. Hoje é bem provável que eu termine sentado também. Então, se alguém tiver com dificuldade de me ver assim, ficar incomodado, troca de lugar, porque aí a gente consegue todo mundo ficar numa disposição mais harmônica, porque na verdade o meu desejo é que a gente possa conversar um pouco. O convite nosso para estar aqui, muito obrigado. O convite nosso para estar aqui, numa casa que é portadora do nosso carinho sincero, vem no embalo dos trabalhos de divulgação do segundo livro que nós psicografamos, que muitos de vocês já devem ter visto, chamado Roteiros Mediúnicos, que foi ditado pelo espírito Yvon, comentando um pouco a respeito de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e de No Invisível, de Leon Denis. São 30 páginas, nas quais o autor trata de alguns temas que são bem pertinentes para todo aquele que pratica a mediunidade na casa espírita, portanto já está imerso em algum grupo, seja um grupo de educação, seja um grupo de trabalho, equipe de passe, esclarecimento, o que for, como também para aquele indivíduo que quer estudar a mediunidade. E aqui nós temos um ponto muito interessante. Não é possível fazer espiritismo sem espíritos. Embora algumas pessoas insistam em dizer que a mediunidade é algo como que ultrapassado, que já ficou no século passado, hoje não precisa mais de reunião mediúnica. Alguns vão afirmar com uma certeza que a gente não sabe de onde vem, que os espíritos vão comunicar com a gente só pela intuição, por algum tipo de mágica que a gente desconhece. Sabendo que é impossível ao espiritismo existir sem o concurso dos espíritos, nós precisaremos sempre estudar a mediunidade. E cada vez mais a forma de se relacionar com ela é o que vai sofrer mudança e aperfeiçoamento. Se no princípio da nossa caminhada o contato com a mediunidade é um contato muito movido pelo fantástico, é um contato muito movido pelo maravilhoso, pela curiosidade, afinal, né, se a pessoa fala com você assim: oi, eu vi seu tio Robinho hoje, e o seu tio Robinho morreu há 30 anos, você não vai ficar com a mesma expressão no rosto, né? E ele me disse, se te conta um segredo de família, está arriscado até mal você passar, de susto. Então, de fato, não é algo corriqueiro, que você pensa, segunda-feira de manhã, eu vou conversar com os meus parentes que já morreram. Não, não é isso. No começo a gente é movido por essa curiosidade, e não há nada mais natural. Sempre tem um componente de curiosidade no primeiro contato que a gente tem com o mundo invisível, seja nos estudos, seja na prática. O mais importante é que, com o tempo, a relação que nós estabelecemos com a sabedoria espírita e com a mediunidade precisam modificar-se um pouco. Esse é o aspecto fundamental. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Como vai ser então o roteiro da nossa tarde? Já que vai ser um seminário sobre os roteiros mediúnicos, o roteiro da nossa tarde vai ser o seguinte: nós teremos 2 horas de conversa. Até às 17 horas, nós teremos o nosso primeiro momento, em que eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de como ouvir o ensinamento espiritual. Essa reflexão ela é muito preciosa.
Vocês vão usar essa reflexão em todas as palestras que vocês forem ouvir na vida, até vocês desencarnarem. E depois de desencarnar, se tiver palestra do outro lado, vai ouvir também, vai usar também. Depois nós vamos conversar um pouco a respeito da relação de Allan Kardec com Leon Denis. Aí ninguém vai estar aguentando mais nada. A gente para, toma um café, come um pãozinho, alimenta, fortalece e volta. Daí nós teremos mais 1 hora. Nessa 1 hora nós vamos conversar um pouco sobre o livro Roteiros Mediúnicos como um todo. E especificamente, vamos nos dedicar a uma mensagem do livro, que se chama Decálogo da Prática Mediúnica. Uma mensagem apenas. Vamos discorrer sobre ela. No fim, se ainda houverem heróis da resistência, nós abrimos para perguntas e a gente conversa. Não é? O que é muito interessante fazer, ó. No final do seminário, os palestrantes às vezes perguntam assim: alguém tem alguma pergunta? Aí essa hora não é a hora de você perguntar, porque ele faz isso por educação. A hora boa de perguntar é durante a conversa. Então assim, ó, enquanto a gente estiver conversando, surgiu uma questão, anota, levanta a mão. Ô Vinícius, mas sobre isso que você falou, e faz a sua colocação, porque assim você aprende melhor, você me ajuda a tentar te esclarecer no contexto em que a dúvida surgiu, e você ajuda os seus companheiros. No final, quando eu perguntar, alguém tem alguma dúvida, é só por educação. É claro que se você tiver, você pode perguntar, não tem problema. Não se sintam constrangidos. Mas o melhor momento é no decorrer da fala. Tudo certo? Vamos lá então. Eu sou professor. Professor tem uma sina com quadro que é uma coisa horrorosa. Eu pedi para apagar o quadro. Ontem o pessoal perguntou: você vai usar data show? E eu disse: não, vou usar o quadro. Ninguém mais usa quadro, né? Vejam uma coisa, meus amigos. O que é o ensinamento espiritual? E a mediunidade é um tipo de ensinamento espiritual. Numa exemplificação bem simples, nós podemos dizer que a sabedoria espiritual é como um comprimido capaz de curar uma doença. E no caso, a doença de que falamos se chama ignorância. Quando você vai a uma igreja católica, sofrendo da doença ignorância, os ministros católicos vão lhe dar um medicamento. Caso você tome a receita do jeito correto, respeite os horários e faça a disciplina proposta com a medicação, sim, aquele remédio vai curar a sua ignorância. Caso você não goste muito da Igreja Católica, ou sinta que as exigências da dieta são muito para você, você vai num terreiro de Umbanda. E lá, eles vão lhe prescrever um comprimido genérico ao da Igreja Católica, só que de outra marca. E vão te dizer, junto com ele, você deve seguir uma disciplina, assim, 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 assim. Caso você cumpra a disciplina do terreiro, tomando o remédio, você também será curado da ignorância. Se você não gosta nem de igrejas, nem de terreiros, você pode ir numa casa espírita. E lá, olha como é que fica repetitivo, eles vão te dar o mesmo remédio, genérico em relação ao da igreja, genérico em relação ao do terreiro, mas que tem os mesmos compostos e que, se usado com a disciplina específica do Espiritismo, vão te levar à cura da ignorância. Vocês entenderam onde eu quero chegar, né?
A sabedoria espiritual é sempre uma medicação, que vai ter como fim nos transformar a visão de mundo. Se você recebe uma cartela de comprimidos que o seu médico te prescreveu para uma azia ou uma artrite, e você toma tudo de uma vez, você vai ter uma síncope. Por outro lado, se você toma do jeito que você quer, a sua doença não será curada. Como então fazer com que eu tenha o aproveitamento máximo de todo o ensino espiritual que eu venha a receber onde eu estou? Já pararam para pensar sobre isso? Isso é o como receber o ensinamento. Retomando uma analogia indiana muito antiga, nós vamos comparar a nossa mente com recipientes, copos ou potes. Esse café não acaba nunca, né? E nós podemos, então, possuir a mente de 4 modos distintos. A primeira forma que nós temos de nos relacionar com o ensinamento espiritual é como um vaso. Opa, não é vazio. Um vaso lacrado. Fácil de se visualizar. Imagina aqui que nós temos esse recipiente e ele está tampado. Se eu resolvo pegar água e derramar sobre ele com tampa, nada será retido. Se eu escuto o ensinamento, estando fechado ao ensinamento, ele não tem poder de me curar, nem de transformar a minha mente. Por isso é fundamental que quando a gente busque a casa espírita, e quando a gente busque uma tarefa no centro, eu busque sabendo por que busco. E eu tenha entendimento de que eu não estou simplesmente ocupando o meu tempo com uma tarefa social, regular. Eu não vou no centro porque eu tenho que ir. Eu não vou no centro porque a minha esposa mandou. Eu não vou no centro porque eu estou à toa. Embora cada uma dessas coisas possam ser, em algum momento da nossa vida, motivo. No entanto, se prevalece a obrigação de se relacionar com o caminho espiritual, a nossa mente é como um vaso fechado. E aí você senta na cadeira, assiste a palestra, ouve o ensinamento e dorme. Ou então está pensando assim: nossa, o rosto é de Jesus, olhando para o palestrante, compenetrado. Por dentro é assim: não, deixei aquele frango com quiabo em casa. Quando eu chegar, será que ainda vai ter? Né? Está tendo a final do campeonato agora, e a minha esposa não deixou eu ficar em casa. Eu estou aqui nessa reunião mediúnica. Os espíritos nem para me contar quem que está ganhando. Né? É o vaso fechado. Nesse contexto, meus amigos, nós temos que ser muito sinceros. A sua prática espiritual é inútil. Você só está gastando o seu tempo. Se você vai para a casa espírita com a mente fechada, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Jogando futebol, soltando pipa, lendo um livro, indo no cinema, vendo novela. Porque com a mente fechada, é o mesmo resultado. A gente gosta de dizer assim: não, mas o ambiente da casa espírita é um ambiente preparado, diferente, envolvido. Só de você estar aqui, você já está recebendo. Se você não tiver nada para receber, você não receberá. Se você não tem abertura para considerar a possibilidade de algo positivo aqui, a sua vinda é inútil. Então, na amizade, não precisa vir. Fica em casa. Vai fazer outra coisa. Isso parece um pouco duro, mas não é. É a forma como Jesus ensinava. Jesus não ficava andando atrás das pessoas dizendo assim: você não quer me ouvir falar, não? Vou falar ali agora, vamos lá para você me ouvir falar? Jesus não ficava perto das pessoas enchendo a paciência delas,
Presta atenção que eu vou contar uma coisa muito legal agora, que eu ouvi do meu pai que está no céu. Ele não falava isso. Jesus simplesmente ensinava. E as pessoas que estavam despertas, destampadas, percebiam o ensinamento. Então, o primeiro passo para qualquer atividade nossa na casa espírita ter sentido é um exercício de vontade que está contido no ato de destampar a nossa mente. Então, se você almeja a mediunidade, se você almeja trabalhar na mediunidade, não vá para essa área da casa espírita por gravidade. Aí eu estou na casa, já fiz o ES, já fiz o outro curso, já fiz aquele outro curso também, estou há 6 anos estudando, não tenho mais o que fazer, agora eu acho que chegou o momento da minha carreira espírita, onde eu devo me tornar médium. Não faça isso. Você está prestando um desserviço para você e para a casa espírita. Porque você é um vaso tampado. O ensinamento da mediunidade não tem serventia. Por outro lado, se você meditando nos estudos que faz, meditando na prática que tem, refletindo sobre os livros que lê, se decide, eu acho que eu poderia ser útil na mediunidade. Portanto, eu estou indo para lá porque eu quero aprender a cooperar com os espíritos e a receber cooperação deles. Vá para a mediunidade. Ou para qualquer outro departamento que te movimente. Mas o primeiro ato, o primeiro movimento da nossa relação com a sabedoria espiritual, com esse comprimido, é considerar, eu estou doente. Eu preciso tomar ele. Porque senão a pessoa vai no médico, o médico fala, você tem um problema de saúde, eu vou te passar um remédio. O sujeito diz, eu não estou doente nada. Por que eu vou tomar remédio? Né? Então, o primeiro tipo de mente que a gente tem diante do ensinamento é o que a gente chama de vaso lacrado. O segundo tipo é muito interessante, é aquele que nós vamos chamar do vaso furado. O vaso furado é ótimo. Às vezes a gente assiste uma palestra e diz assim, que incrível a fala daquele palestrante. Foi a palestra mais fantástica que eu já vi. Aí quando a gente chega em casa, o marido pergunta assim, como é que foi a palestra? Foi ótima. Ele falou sobre o quê? Não lembro. Ele falou sobre um negócio, contou uma história. Aí tinha uma coisa de amor. Não lembro. O vaso furado, ele gasta muita energia e não consegue reter o ensinamento. Quando a gente pensa num circuito elétrico, pensa num motor qualquer, pensa num ar-condicionado, olha que paradoxo. O ar-condicionado que está produzindo esse ventinho refrescante para nós, eu vi o Tiago aqui com um casaco, eu pensei, que coisa, né? Que está produzindo essa sensação de bem-estar, ele está tendo dispersão de energia. O que significa isso? Quando a energia elétrica passa por dentro dele, coloca todos os seus componentes em funcionamento, além do resultado final, que é a produção do ar frio, da refrigeração do ar, se a gente encostar a mão nele, é bem provável que ele esteja quente. Ou que o caminho por onde passam esses circuitos esteja quente. Porque não há ainda na nossa possibilidade de planejamento terrestre um motor que tenha aproveitamento total da energia, que não a dissipe em forma de calor, luz, fumaça, outras coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se entra uma voltagem específica aqui no ar-condicionado, para que ele funcione, parte dessa energia é perdida. É perdida pelo próprio funcionamento da máquina. Quando nós somos vasos furados, nós recebemos todo o ensinamento espiritual, mas parte desse ensinamento também é dissipado. Dissipado com o quê? Com as nossas distrações, dissipado com as nossas preocupações mundanas convencionais, dissipado com a nossa ansiedade.
Querem ver um grande exemplo de vaso furado no Evangelho? Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Jesus vai se hospedar na casa de Marta. E ele chega, se assenta no chão com os discípulos e começa a ensinar. Maria, que era a irmã mais nova, fica embevecida com o mestre ensinando. E ela deve ter pensado assim: eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade de ter Jesus tão perto de mim. O que ela faz? Senta no chão e vai ouvir. Marta, que era a irmã mais velha, vê Jesus sentado na sala e pensa a mesma coisa. Eu não sei quando eu vou ter Jesus de novo tão perto de mim. O que ela faz? Fica desesperada para arrumar a casa, arrumar comida, ver se estava tudo certo, se tinha água para todo mundo, copo para todo mundo, se o chão estava varrido, né? E ela começa a andar pela casa arrumando essas coisas. Percebem? O Cristo é o mesmo, o ensinamento é o mesmo e muito provavelmente o pensamento é o mesmo, mas a dispersão de energia é diferente. Porque enquanto Marta começa a ficar maluca tentando arrumar a casa, ela vai perdendo o ensinamento que ela ouvia com raiva da irmã. Cada hora que ela passa pelo cômodo, ela diz: ah, Maria, deixa Jesus ir embora para você ver. Eu estou aqui arrumando tudo sozinha. E você nessa vida de princesa. Quando ela não se aguenta, ela fala com Jesus: mestre, eu aqui fazendo tudo sozinha, e minha irmã sem a menor vontade de me ajudar. Manda que ela se levante e venha. E aí Jesus responde para ela: Marta, Marta, te preocupas e te distrais com muitas coisas. Uma só, no entanto, é necessária. Tua irmã escolheu a melhor parte. Marta é o vaso furado, somos nós. Diante do ensinamento espiritual, eu estou pensando: será que eu tranquei a porta de casa? E a conta da internet vence amanhã. Não caiu o dinheiro ainda. Aí você olha de esgueio, vê a pessoa da sua frente com a unha às vezes mal feita. Nossa, aquela moça estava precisando fazer a unha. E será que o ar-condicionado está gelando bem mesmo? E aquele escrito que o Vinícius botou no quadro, vai apagar quando ele passar a esponja? Porque eu não sei se... Entende o que é a dispersão do ensinamento? A gente se sente impactado com a sabedoria, mas não registra. E isso é algo muito interessante. Quando a gente vai assistir uma aula qualquer, a gente vai assistir uma aula de faculdade, vai assistir uma aula na escola, onde for, a gente sempre anota, né? Em palestra espírita, raramente a gente anota. Como é que vai reter? Como é que vai registrar aquilo que chama a atenção para pensar depois? E aí nós somos vasos furados. O vaso furado sempre encontra algo naquela mente ordinária dele, que eu falei ontem, a mente comum, para botar no lugar do ensinamento. E aí toda a sabedoria espiritual vaza. Imagina, a gente enche uma garrafa de água para uma viagem muito longa. Começa a andar e vai pingando. No meio do caminho sobra bem pouco para a gente beber. Essa é a mente do vaso furado. A maioria de nós passa pelo vaso furado, né? Quando vem aquele sono na palestra, é um desafio. Eu tinha muito sono na reunião mediúnica. Aí eu comecei a ficar de pé. No começo o esclarecedor achava que eu estava recebendo espírito. Eu dizia: não, sou eu. É só porque eu estou com sono, senão eu vou dormir. Porque a mente comum quer que a gente faça sempre as mesmas coisas. O terceiro tipo de mente que a gente tem, nós vamos chamar de vaso envenenado. Esse é o pior. Infelizmente, o vaso envenenado ainda é a grande marca da nossa prática espiritual. O vaso envenenado é quando a gente pega a sabedoria do Evangelho que entra, ou a sabedoria da filosofia espírita que entra, e mistura dentro de nós com as nossas próprias perturbações, com as nossas próprias confusões, com os nossos enganos. Isso é seríssimo.
Ah, você fez a palestra que o meu marido precisava ouvir, pena que ele não veio. Você fez a palestra que o meu pai precisava ouvir, que a minha irmã precisava ouvir. No fim, a gente só falou para quem não precisava. O vaso envenenado, ele pega a sabedoria espiritual e deturpa para tirar vantagem. É muito comum que a gente perceba que nas reuniões mediúnicas, por exemplo, os indivíduos mais indisciplinados, mais perturbadores, sejam curiosamente os que têm mais tempo de prática e mais estudo da mediunidade. Por que isso? Porque eles envenenaram o ensinamento espiritual. Com quê? Com as suas próprias condutas. Ao invés da prática e do entendimento espiritual curar a mente doente, porque não é um comprimido, o que eles fazem? Pervertem o remédio. E aí começam a tratar a prática espiritual, a prática mediúnica, como se fosse uma brincadeira qualquer. Um evento infantil, descompromissado. Se não descompromissado, estranho. Porque tem médium que é compromissado, mas é perturbado. Aí tem o compromisso com a perturbação. Porque não dá para o sujeito ser obsediado de segunda a sábado e desobsediar no domingo. Né? Fala com o espírito assim, aqui companheiro, me dá uma folga hoje, que hoje eu vou lá no centro desobsediar os outros. Aí o obsessor fala, tudo bem, certinho. Aí ele sai, vai lá, faz a reunião, quando acaba está o obsessor na porta. E aí, vamos embora para casa? Vamos, você quer comer aonde hoje? Né? Não é assim que funciona. Portanto, o vaso envenenado, ele é terrível. Ele é a pior forma que a gente pode ter de se relacionar com o ensinamento espiritual. E nós vivemos o período, o momento do espiritismo do vaso envenenado. Quando nós percebemos pessoas maravilhosas tendo comportamentos muito estranhos. Quando nós descobrimos uma conduta que não condiz com o ensino do Cristo, nesse ou naquele companheiro de trabalho na casa espírita. Ou quando nós, na impossibilidade de mudar em nós as nossas sombras, de perceber em nós as nossas sombras, começamos a apontar só os erros dos outros. É o vaso envenenado. O evangelho funciona como chicote para o outro. Ou funciona como chicote para o próprio ensinamento, o que é mais sério. Às vezes a gente assiste palestra e fica pensando assim, nossa, como essa pessoa que está falando para mim fala mal. Se fosse eu ali na frente, eu falaria desse tema de uma forma diferente. Eu usaria essa história. Eu colocaria uma outra referência. Isso eu não falaria assim. Ela não podia ter penteado o cabelo antes de vir? A gente vai, criando uma série de envenenamentos para a conduta de quem está falando. No fim, a gente teve 1 hora, 50 minutos de pensamento disperso, envenenado, que não ajudou a ninguém. Portanto, quando a gente busca a casa espírita para estudar, ou para ouvir o ensinamento, a gente tem que fazer isso de modo, por falta de outra palavra, sagrado. Sagrado. Ouvir o ensinamento, pensando que quem está ali passando para nós não é melhor, mas ele teve um grande esforço de fazer a triagem do conhecimento no limite das suas possibilidades. Tem gente que esculacha mesmo, faz tudo de qualquer jeito, não estuda, é uma coisa horrorosa. Essas pessoas a gente não precisa ir assistir. É melhor ler um livro em casa do que ficar pensando mal do companheiro. Agora, a maioria esmagadora dos palestrantes se esforça, faz os seus estudos, faz as suas meditações, se dedica a aperfeiçoar o entendimento que tem da vida, e ele vai estar partilhando conosco algo que para ele é precioso. Por isso o vaso envenenado é terrivelmente perigoso para a nossa prática espiritual. No campo da mediunidade, então, quem acredita que sabe de mediunidade, que entende mediunidade, é um grande candidato a se tornar um vaso envenenado. Porque a mediunidade é um campo constantemente em descoberta e expansão da nossa mente. Kardec dizia com muita clareza isso. É preciso que se estude o fenômeno com exaustão para que a gente possa ter noções básicas de como ele se dá.
Porque como é um mundo todo invisível e fugidio, nós nunca teremos controle sobre os fenômenos. Aí a gente fazia curso de estudo da mediunidade lá na nossa casa, e o pessoal dizia assim: eu já fiz muito, eu não preciso mais não. Já estudei demais, esse livro eu li 5 vezes. Vamos ler mais uma, né? O vaso envenenado perverte. Vocês entendem até aqui? Os tipos de vaso? Aí a gente chega no 4º tipo, que é o 4º tipo de mente, que é o vaso puro, que é o vaso bom, que é o vaso capaz de sintetizar o pensamento espiritual. Ele cuidou de todos esses problemas anteriores. Ele se destampou, ele analisou quais são os drenos de energia ou de atenção que ele tem, saneou esses drenos, limpou o veneno, fruto da sua própria experiência negativa passada, e ele se coloca então aberto ao contato com o ensinamento espiritual. O que não significa que ele vai receber esse ensinamento de forma passiva. Não é isso. Todo ensinamento, então, uma vez que a gente recebe, que o vaso é puro, vai vivenciar um movimento dentro da gente que é mais ou menos assim: ouvir, reter e integrar. Só o vaso aberto ouve. Só o vaso sem furos retém. E só o vaso sem veneno integra. Quando a gente ouve uma palestra, é ideal, quando a gente participa de um estudo, que aquele item abordado seja colocado em teste na nossa casa mental. Eu não tenho que olhar o palestrante e dizer assim: nossa, ele estava com uma blusa tão bonita, eu acho que eu vou acreditar nele. Ele tem olhos tão doces, uma fala tão amena, eu gostaria de acreditar nele. Nós temos que pensar: bem, o que desse ensinamento pode ser real e útil na minha vida? E como, ao integrar isso na minha vida, eu posso gerar benefício para os seres vivos, para os outros seres que estão à minha volta? Vocês entendem a diferença? Isso faz o ensinamento ser útil para nós. E vai repercutir diretamente no campo da mediunidade. Por quê? O indivíduo chega na casa espírita e diz assim: eu acho que eu sou médium. Por que você acha que você é médium? Porque eu sinto um negócio. Negócio não é mediunidade. Não, porque eu sinto uma coisa. Coisa não é mediunidade. Não, porque eu tenho um arrepio. Arrepio não é mediunidade. Porque eu acho que eu vi um espírito. Como é que você acha que viu um espírito? Como é que é isso? Vocês estão me vendo? Como é que vocês acham que estão me vendo? Uai. Ou você viu ou você não viu. Ou você ouviu ou você não ouviu. Ou você sentiu ou você não sentiu. Mediunidade é como respiração. Eu acho que eu estou respirando. Como? Para de respirar para você ver. Você vai descobrir rapidinho o que está acontecendo. De modo que, quando nós começamos a pensar nessa integração do pensamento espírita na nossa rotina, nós vamos passar por integrar a mediunidade nos nossos pensamentos diários. Só que para isso vai ser preciso compreender melhor o que é o espiritismo. E compreender melhor qual que é o papel da mediunidade nesse processo. Aí nós começamos a caminhar. E aí vocês pensam: nossa, mas o seminário é sobre mediunidade, ele não falou nada de mediunidade até agora. Mediunidade é assim mesmo. A gente vai falando, no final a gente dá um ponto assim e costura tudo. Porque vejam só, ontem nós começamos a tratar do assunto da seguinte forma: o Espiritismo, em verdade, não apresenta para nós nenhum conhecimento novo. Se você se tornou espírita há pouco tempo e acha que está descobrindo a última novidade do universo, desculpa, não está. Não existe um conhecimento
um só que o Espiritismo apresente com originalidade. Mas isso também não significa que você vai achar que o Espiritismo é só um grande plágio das outras religiões. A grande apresentação do Espiritismo, a grande contribuição que ele traz para nós, é exatamente a forma como ele sistematiza, como ele coloca num método todos esses ensinamentos que antes estavam dispersos na história do mundo. Na Ásia, no Oriente Médio, Grécia, Roma, reencarnação, comunicação com os espíritos, existência de um mundo espiritual. Todas essas são ideias que já existiam anteriores ao Espiritismo. O grande trabalho de Kardec foi pegar todas elas e reduzir ao menor ponto indispensável. E reduzir a essência, apresentando para nós aquilo que é indispensável ao aprendizado espiritual. Porque lá na Índia, a reencarnação foi vestida de uma forma, cheia de adereços, cheia de símbolos e de signos, de acordo com a cultura indiana. No Egito, a mesma coisa. A reencarnação vai sofrer uma série de outras adequações para que tivesse de acordo com o pensamento mitológico do Egito. Na Grécia, vejam só, a mesma coisa. Assim como na Grécia, a comunicação com os espíritos era algo corriqueiro, mas que vai sofrer uma série de adaptações culturais conforme aquele tempo e aquele local. O Espiritismo vai reduzir tudo isso ao básico. Qual é o básico da ideia da reencarnação? Qual é o fundamental? Qual é o ponto a partir do qual as outras doutrinas vão se desdobrar? Qual é o ponto a partir do qual as outras doutrinas vão se desdobrar no que tange ao contato com o mundo espiritual? Qual é o ponto que as outras doutrinas vão se desdobrar a partir do que a gente entende como é a raiz da moralidade? Do amar ao próximo como a ti mesmo, né? E o Espiritismo faz isso. Só que ele faz isso a partir, não de um acaso, né? Kardec não foi como o criador da Igreja dos Santos e dos Anjos dos Últimos Dias, Moroni, que um dia caminhando por uma floresta encontrou tábuas de ouro entalhadas com as leis e com os escritos do livro de Mórmon. Kardec foi um indivíduo incrivelmente esforçado, que começou a ouvir sobre essas tais mesas que giravam e sobre esses tais espíritos que falavam, e resolveu entender do que se tratava, porque afinal, mesa não fala, né? E espírito de gente morta ou vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo do momento, purgatório, né? Mas mais do que isso não. E Kardec se dedicou com muitos detalhes. Ele foi o que a gente chama de um minimalista. Ele estudou aquilo que era a menor fração possível de se reduzir o fenômeno espiritual. E ele vai, em contato com os espíritos, ouvindo o que eles falam do mundo espiritual. E a partir da concordância entre diversos espíritos espalhados em múltiplos lugares, na Europa, na Ásia ou na América, costurando um só tecido, uma só roupagem. Ele vai auferindo valores e ensinamentos, ao mesmo tempo em que mede, em que afere a qualidade desses ensinamentos ao colocá-los em prova e em contraste uns com os outros, criando o que a gente conhece hoje como Espiritismo. Um trabalho totalmente dependente dos espíritos. Por isso, vejam só, nós hoje prendemos os espíritos nos livros. E aí vejam, nós estamos falando aqui do lançamento de um livro chamado Roteiros Mediúnicos, e na nossa visão convencional é quase como se os espíritos só se manifestassem conosco através do livro. Mas na verdade, toda a prática espírita, desde o momento que o sujeito chega na casa espírita, que ele vai anotar o nome num caderno de preces, que ele vai se
voluntariar para ser evangelizador ou para cuidar de uma atividade na casa. Todo momento em que ele se encontra conectado com as atividades espirituais, espíritas. Sabe, no começo, quando eu falei que cada religião vai prescrever um remédio com uma disciplina? A disciplina espírita passa por reconhecer que mundo espiritual e mundo físico são duas realidades sobrepostas, constantemente unidas e que se influenciam o tempo inteiro. Bem doido, né? A cada momento estamos envolvidos pelo mundo espiritual. Agora, deve ter alguém aqui atrás de mim. Ou aqui, não sei. Perto de vocês. A todo momento há essa sincronicidade. No entanto, Kardec, como eu disse, foi um minimalista. Todo o trabalho que ele fez foi muito pouco tempo. Ele teve pouco mais de 12 anos para fazer o trabalho dele. Em 12 anos ele publicou as 5 obras fundamentais, que não são básicas, são fundamentais. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Publicou mensalmente a Revista Espírita, durante todos esses anos, e publicou também pequenos textos, pequenos opúsculos, outras obras, o que é o Espiritismo, ao Principiante Espírita, Catálogo Racional de uma Biblioteca Espírita, tudo isso ele foi publicando ao longo do trajeto, sem contar as entrevistas que ele concedia, as conversas que ele tinha com as pessoas na sede da Sociedade Parisiense e as palestras que fazia pela França e fora da França. Kardec trabalhou o tempo inteiro, e ele precisava sustentar os princípios fundamentais. Quando a doença lhe colhe, e ele desencarna de um aneurisma fulminante, no escritório de trabalho da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, durante um momento, as pessoas imaginaram que o Espiritismo talvez estivesse desguarnecido, já que aquela figura que era tão importante tinha desencarnado. Nesse momento, nesse instante, a gente começa a ver como que o alto é generoso e não dá ponto sem nó. Porque quando Kardec desencarna, já vinha despontando a figura de um outro indivíduo, muito mais jovem do que ele. Porque se Kardec vai desencarnar em 1869, Denis desencarna em 1927. Denis, quando conhece Kardec, era um rapazote, bem novinho. E os dois, que já eram almas amigas de muito tempo, assumem o mesmo compromisso: continuar essa decodificação dos ensinamentos espirituais. Com a morte de Kardec, aos poucos Leon Denis, que era um jovem balconista, sem grandes estudos formais, autodidata, que havia descoberto o Espiritismo por conta própria, se apresenta como um dos maiores expoentes da oratória espírita da Europa. E não só como um expoente do discurso, mas como um expoente do pensamento e da filosofia espírita. Se Kardec vai nos apresentar o mínimo indispensável para que pensemos a respeito do Espiritismo, Denis vai completar a obra. Portanto, esses dois pensadores formam um só e grande contexto de entendimento do Espiritismo. É muito difícil que nós possamos completar o entendimento a respeito da doutrina ignorando Leon Denis. Ou, claro, ignorando Allan Kardec. De modo que, quando hoje nós estudamos mediunidade e quando hoje nós estudamos Espiritismo, é comum a gente pensar assim: o que tem de novo por aí? Da onde está vindo o livro que está chamando mais atenção? Os espíritos agora estão vindo de outro planeta, de outra constelação, de debaixo da Terra,
eles vão transformar aqui o mundo, o que vai ser que vai acontecer? Qual é a maluquice que está em voga agora? E a gente logo pega esse livro mais perturbado e diz assim, é desse que eu gosto. E vai lendo. E aí vai para as nossas reuniões mediúnicas cheios de minhoca na cabeça. Chega lá, os espíritos que são perturbadores do trabalho, adoram as nossas minhocas. Pescam todos nós com as nossas próprias minhocas. Começa a falar de coisa estranha, começa a falar disso e daquilo, e de chip, e de máquina, e de intervenção extraterrestre, e não sei o que, e a gente diz, nossa, minha reunião está forte. Está forte mesmo. Está além da conta de forte. Porque isso tudo pode ser bem envolvente, mas não é espiritismo. Assim como Allan Kardec reconheceu o seu continuador em Leon Denis, a prática espírita fundamental precisa dar o braço com a filosofia espírita para que a gente entenda o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Você pode estar pensando assim, filosofia espírita? Eu não tenho nem o ensino primário completo. Como é que eu vou entender esse negócio de filosofia? É muito difícil. A filosofia espírita não é nada de muito sofisticado, não. Quer dizer, é incrivelmente sofisticada. Mas a assimilação dela não é difícil. Porque ela trata simplesmente do exercício da consciência em relação à prática que nós adotamos. Então, o filósofo espírita não é o que vai fazer um grande tratado bem complexo sobre a vida e sobre a criação de Deus. É aquele que vai entender em qual ponto ele e Deus estão em contato na obra, na realidade, na vida. O filósofo espírita é aquele que vai pensar assim, bem, diante desses fenômenos que estão acontecendo, qual é a explicação mais simples para eles? Como eu posso entendê-los da forma mais coesa, mais concreta, mais objetiva? E não vai ficar dando voltas. Talvez esse seja o grande desafio desse momento. Kardec e Denis eram amigos, tão amigos que quando Denis estava bem mais velho, essa história quando eu ouvi, me chegou a emocionar. Denis já mais velho, ficou cego. Desde muito novo tinha problemas de visão. E ele foi ficando cego. Quando já estava bem cego, ainda assim não deixou de escrever. Só que se não enxergava, como fazia? A sua secretária preparava para ele uma mesa, como mesa de arquiteto, com as réguas e aqueles suportes, e ele ia escrevendo com o apoio de uma régua até chegar ao fim da folha de papel, descia a régua e voltava ao princípio escrevendo, descia a régua, e assim muitas obras foram produzidas, inclusive a recém-lançada obra Um Olhar sobre o Tempo Presente, que foi editada agora dia 16 pela CELD, pela editora CELD, foi uma dessas que Denis escreveu cego. E ele entregava para a secretária, que então transcrevia o texto e fazia correção, colocava na forma correta. Muitas e muitas vezes ela relata que a pena se gastava ou a ponta do lápis se quebrava, e ele entregava para ela páginas e páginas de papel em branco. Se fôssemos nós, eu ia dizer, eu nunca mais que escrevo. E o que ele fazia? Retomava o escrito do começo e vinha novamente transferindo as suas ideias, porque acreditava que era importante que nós pensássemos no Espiritismo. Então imagina a entrega desse sujeito para que tivéssemos acesso a esse ensinamento que nós hoje temos. Um tesouro sem precedente e sem tamanho. Kardec o amava tanto, e amava quase como o pai que ama o filho, que Denis, já muito velho e muito cansado, enquanto redigia O Gênio Céltico e O Mundo Invisível, recebe nos últimos capítulos a visita de Kardec, que através de Denis dita o final da obra.
Eram almas profundamente conectadas e imbricadas uma na outra. Nós precisamos de Kardec. Nós precisamos de Leon Denis. E o que o Espírito Yvon faz para nós é juntar um pouquinho desses dois representantes da pureza do pensamento espírita e nos apresentar uma reflexão concreta a respeito da prática da mediunidade. Vinícius, mas assim é muito difícil. São gestos. Calma aí. Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas é muito difícil eu estudar isso tudo no Espiritismo. Seria mais fácil eu ir para uma sala prática logo de uma vez e fazer tudo? Olha, seria mais fácil, mas não seria positivo. Nós temos que encontrar o equilíbrio das duas coisas, do estudo em comunhão com a prática. Porque do contrário, nós vamos ficar perdidos. Mas então eu vou largar o Espiritismo, eu vou para a Umbanda, que lá eu vou desenvolver mais rápido e vou trabalhar. Vá com Deus e com seus orixás e guias e faça um ótimo trabalho lá. Porque há casas de Umbanda seríssimas. A gente estava conversando ainda antes de começar com o Sérgio e com o Marco Aurélio, que um dos grandes médiuns que eu conheci foi uma médium de Umbanda, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Foi uma médium que o Yvon pediu que nós fôssemos tomar um passe com ela. E ela muito simples, devia ter umas 300 pessoas na assistência. O Yvon falou, aquela senhora, procure e peça um passe. E ela me disse, meu filho, eu acho que seu guia se confundiu. Porque eu sou médium sim, mas eu sou da Umbanda. Eu disse a ela, não tem problema. Se ele disse, deve ser a senhora. A senhora pode me dar um passe? Posso. Que horas a senhora pode? Então, eu cuido do meu neto doente, o meu filho trabalhar, e eu faço não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, num frio de Santa Maria. Se você puder ir lá na minha casa às 5 horas da manhã, eu te atendo. Eu disse, vou. E quando cheguei, foi um dos fenômenos mais belos que eu pude ver. Ela recebeu espíritos muito ligados a nós, com índice de autenticidade incríveis. De modo que, o que eu estou dizendo é, quer fazer a sua prática sem um estudo e a mudança de hábito? Não acredito nem que na Umbanda vão te aceitar. Mas no Espiritismo, não dá para ser assim. É preciso preparar o caminho. É preciso preparar o vaso. Tudo bem? Tranquilo? Alguma questão agora? Agora pode perguntar. Não?